Olá, pessoal! Bem-vindos a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai decifrar a engrenagem invisível do sistema legal e, claro, os profissionais cruciais que mantêm tudo isso funcionando. É muito comum a gente focar apenas na figura do juiz, né? Ou no resultado final de um julgamento. Mas o nosso papo hoje é sobre os bastidores essenciais que realmente tornam a justiça possível. A justiça não é, de jeito nenhum, um esforço solitário. Muito pelo contrário, ela opera como um mecanismo altamente colaborativo e super multidisciplinar. É como um relógio, sabe? Cada peça, cada profissional precisa girar em perfeita sincronia com os demais para que o processo avance, supere aquelas barreiras burocráticas e, enfim, chegue a uma resolução que seja de fato justa. A gente costuma ter aquela imagem de filme na cabeça, né? O juiz ali, solitário, isolado na mesa dele, decidindo o destino de todo mundo, só com o próprio intelecto e uns livros enormes de direito. Mas a realidade é bem diferente. Os magistrados dependem inteiramente de uma fundação muito sólida de profissionais diversos. Sem essa estrutura de apoio, seria literalmente impossível processar, organizar e realmente entender os milhares de casos complexos que chegam aos tribunais todos os dias. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Ponto 1. A engrenagem invisível. 2. O coração e o braço. 3. Guardiões e facilitadores. 4. O investigador especializado. E 5. Traduzindo a complexidade. Bom, vamos lá. Parte 1. A engrenagem invisível. O artigo 149 do nosso Código de Processo Civil, o famoso CPC, é direto ao ponto. Ele lista explicitamente quem são esses auxiliares vitais. São eles que atuam como as engrenagens indispensáveis do processo judicial. Pensa bem, sem essa equipe formalmente nomeada pela lei, o sistema de justiça não teria braços, pernas, nem a capacidade de compreender os fatos do mundo real que acontecem ali, fora das páginas de um processo. É incrível como uma única peça de legislação acaba agindo como a transmissão central de todo o sistema. O artigo 149 é como o motor principal de onde derivam todas as outras funções específicas lá dentro do tribunal. Ele abre as portas para uma verdadeira teia de profissionais que na prática sustentam as decisões judiciais que afetam diretamente a nossa vida em sociedade. E sem essa equipe dedicada apoiando 5 grandes pilares, que são organização, cumprimento, prova, comunicação e solução, olha, todo o sistema simplesmente pararia. Seria impraticável conduzir milhares de processos por dia sem garantir que o fluxo de trabalho esteja em ordem, que as ordens sejam rigorosamente cumpridas na rua, que as provas técnicas sejam exatas e, claro, que o diálogo entre as partes seja sempre preservado. Agora vamos para o ponto 2, o coração e o braço. Existem duas figuras operacionais que são, assim, indispensáveis na linha de frente dos tribunais. De um lado, a gente tem o escrivão, ou chefe de secretaria, que atua como o coração administrativo interno. Do outro lado, entra o oficial de justiça, que é basicamente o braço operacional e externo do tribunal. Ele é a própria materialização do poder judiciário nas ruas. Para deixar bem clara a diferença entre essas funções vitais, a equipe interna gerencia a espinha dorsal do processo. Eles garantem que os registros, os prazos que são super rigorosos e as rotinas judiciais fiquem impecáveis, para que nenhum direito se perca na burocracia. Enquanto isso, a equipe de campo, os oficiais de justiça, executam essas ordens no mundo real. Eles encaram o dia a dia fazendo de tudo, desde intimações mais tranquilas até aquelas ordens super complexas e tensas de busca e apreensão. Basicamente, um lado pensa e organiza, o outro age na rua. Um não existe sem o outro. Seguindo em frente, ponto 3, guardiões e facilitadores. Quando o assunto é proteger bens materiais, empresas em crise e até o sustento de várias famílias, entram em cena os guardiões. O administrador judicial, por exemplo, é aquele especialista chamado para avaliar a saúde financeira da empresa e guiar processos super delicados de recuperação judicial ou falência. Já o depositário, ele assume a gigantesca responsabilidade legal e moral de guardar e proteger os bens físicos que foram apreendidos. Ele garante que o patrimônio em disputa não estrague ou se perca até o processo acabar. Já na parte da comunicação, a gente encontra os facilitadores do diálogo humano. Intérpretes e tradutores quebram as barreiras do idioma, garantindo um direito fundamental: o de que absolutamente ninguém seja julgado sem entender perfeitamente o que está acontecendo ali no tribunal. Além deles, a gente tem os mediadores e conciliadores, que são a face mais acolhedora da justiça moderna. Eles trabalham duro para reconstruir pontes de diálogo e chegar a acordos pacíficos. Isso evita que os conflitos fiquem se arrastando por anos num litígio desgastante, super caro e emocionalmente pesado para todo mundo. A diferença entre esses facilitadores é sutil, mas muda tudo na prática.
Enquanto os tradutores e intérpretes focam em garantir a compreensão exata das palavras ali no rito do processo, os mediadores e conciliadores vão além. Eles agem de forma ativa na negociação. Eles aproximam pessoas que, muitas vezes, estão num clima de total hostilidade. Ambos são essenciais para uma justiça que quer ser transparente, acessível e, sempre que der, verdadeiramente restaurativa. Chegamos ao ponto 4, o investigador especializado. Olha só, o momento mais desafiador de qualquer sistema legal é quando ele bate de frente com problemas científicos ou técnicos muito complexos, coisas que vão muito além do que está escrito nas leis. E é exatamente aí que entra a força do artigo 156 do CPC. Ele define de forma formal a figura do perito judicial. Esse especialista é convocado justamente quando um veredito exige uma visão técnica tão profunda que o treinamento puramente jurídico de um juiz jamais daria conta sozinho. Atuando como um verdadeiro investigador de campo ultra especializado, o perito tem a missão de conduzir uma análise técnica rigorosa e imparcial. E o produto final de todo esse trabalho minucioso é o laudo pericial. Em muitos casos de alta complexidade, esse documento deixa de ser só um anexo no processo e vira, de fato, a prova mais decisiva de todo o julgamento, orientando diretamente o que o juiz vai decidir. E o mais fascinante é que a perícia judicial envolve uma variedade absurda de áreas. Pode ser engenharia civil, avaliando cada detalhe do desabamento de uma ponte, a medicina investigando um suposto erro médico, ou até peritos mergulhando em criptografia de dados, contabilidade e arquitetura. Isso prova, sem sombra de dúvidas, que a justiça não vive só de leis antigas e jurisprudência. Ela precisa de um fluxo contínuo de conhecimento de várias áreas para decifrar a nossa realidade que está sempre mudando. E por fim, ponto 5, traduzindo a complexidade. O verdadeiro valor estratégico do perito está, no fundo, na capacidade de tradução dele. Ele funciona como uma lente que clareia as coisas para o tribunal. A missão principal é pegar aquelas realidades super confusas, códigos obscuros e dados técnicos que ninguém entende e traduzir tudo isso em evidências que sejam lógicas, claras e prontas para uso. O perito forma a ponte perfeita entre o caos complexo do mundo real e a visão estritamente legal do magistrado. E como essa tradução tem um peso gigantesco na vida, na liberdade e no patrimônio das pessoas, o sistema não tolera a irresponsabilidade. O artigo 158 do CPC garante uma cobrança extremamente rigorosa. Ele estabelece penalidades financeiras e legais severas, podendo até proibir o profissional de atuar, caso fique comprovado que o perito agiu de má-fé, com culpa ou negligência. É essa regra dura que garante o altíssimo padrão de segurança e precisão que a justiça exige. Para encerrar a nossa análise, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Até que ponto a equidade e a verdadeira justiça do nosso sistema dependem totalmente da precisão silenciosa de profissionais que muitas vezes nem estudaram direito. Essa engrenagem invisível e enorme é feita por especialistas dedicados que não vestem a toga, mas que têm nas mãos o poder de iluminar a verdade. Entender o artigo 149 do CPC é entender que a justiça de verdade, na sua essência, nunca é feita por uma pessoa só.